São todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática, dirigida a estudantes da 7ª classe e que irá tratar dos seguintes conteúdos: sistemas de coordenadas, noção de grandezas diretamente proporcionais e de constante de proporcionalidade, noção de grandezas inversamente proporcionais e de constante de proporcionalidade. Sistema de coordenadas. Para marcar um ponto no sistema de coordenadas, precisamos de dois números ou par ordenado x e y, que são as coordenadas do ponto que indicam a sua localização no referencial. Temos como exemplo, no sistema cartesiano ao lado estão representados os pontos A, B e C. Neste sistema, temos o ponto A, cujas coordenadas são 0 e 2, x0, y2. Temos o ponto B, com x igual a 2 e y igual a 4. E o ponto C, com x igual a 4 e y igual a 2. Num sistema de coordenadas, é possível representar uma série de pontos e, ao unir esses pontos, podemos formar uma linha que se designa gráfico. Para construir um gráfico que corresponde à seguinte tabela. Isto é uma tabela onde na primeira linha temos as grandezas do x, na segunda linha temos as grandezas do y. Os valores da primeira linha correspondem às abscissas e os valores da segunda linha correspondem às ordenadas. Depois de marcar os pontos, deve-se unir os pontos traçando uma reta. Então, com base nos pontos ali apresentados, tínhamos ponto 1, 2, tínhamos a seguir o ponto 2, 4, a seguir o ponto 3, 6, depois tínhamos o ponto 4, 8. Então, os pontos que nós encontramos são estes. E, unindo os pontos com uma régua, encontramos esta linha reta pintada a vermelho. Este gráfico representa uma correspondência cuja relação entre os valores da segunda linha corresponde à duplicação dos valores da primeira linha. Isto é, os valores de y são o dobro dos valores de x. Aqui a constante, também designada por k, é igual a 2. Portanto, a correspondência é linear e conserva a ordem. Recordar que diz-se que conserva a ordem quando o aumento da grandeza x corresponde ao aumento proporcional da grandeza y. A partir deste gráfico, obtém-se os seguintes pares ordenados. Então, podemos, a partir do gráfico, reconstruir os pares ordenados. Temos o primeiro ponto, estamos a seguir em ordem crescente. Este ponto aqui é o ponto 0, 0. Este ponto é o ponto 1, 2. Este é o ponto 2, 4. Este é o ponto 3, 6. E, finalmente, o ponto 4, 8. A partir do gráfico, pode-se concluir também que y é igual a 2x. Noção de grandezas diretamente proporcionais e de constante de proporcionalidade. A grandeza x é diretamente proporcional à grandeza y quando, ao duplicarem, triplicarem ou quadruplicarem os valores de x, os valores de y também duplicam, triplicam ou quadruplicam e assim em diante. A razão entre as grandezas x e y representa a constante de proporcionalidade. Temos como exemplo, nesta tabela, na primeira linha temos as grandezas do x, na segunda linha temos as grandezas do y. Portanto, ao duplicar esta grandeza, multiplicamos por 2, também duplicamos esta. O dobro de 2 é 4. Ao triplicar esta, isto é multiplicar por 3,
também triplicarmos a correspondente grandeza do y, assim sucessivamente. Daqui que tem esta relação. A fração 1/2 é igual à fração 2/4, é igual à fração 3/6 e é igual à fração 4/8. Neste caso, a constante de proporcionalidade é 1/2. Atividade. Observa a tabela. Desta tabela, a primeira pergunta é construir o gráfico correspondente. Temos aqui os pares ordenados. Vamos apresentá-los na tabela. O primeiro é x igual a 2, y igual a 1. A seguir, x igual a 4, y igual a 2. Seguidamente, x igual a 3, a 6, aliás, e y igual a 3. A seguir, x igual a 8, y 4. E, finalmente, x igual a 10, y 5. Podemos unir a partir da origem. Também saiu-nos uma linha reta que passou por todos os pontos. A seguir, indique a razão entre os valores de x e y. Portanto, estas frações são frações equivalentes todas. A razão entre os valores de x e y é igual a 2. A seguir, escreve a equação que relaciona os valores de x com os valores de y. A equação que relaciona os valores de x com os valores de y é y é igual a metade de x. Isto é, sempre que eu tiver valores de x, posso calcular os valores de y multiplicando por 1/2, que é este 1/2 aqui. 10 multiplicado por 1/2 vai dar 5, 8 vezes 1/2, 4, 6 vezes 1/2, 3 e assim sucessivamente. Pergunta 2. Observe a representação gráfica ao lado. Portanto, refere-se a este gráfico aqui. Indique as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Pela ordem, o ponto A tem a abscissa 1, coordenada 6. Está indicado aqui. O ponto B tem a abscissa 2, coordenada 3. O ponto C tem a abscissa 3, ordenada 2. Finalmente, o ponto D tem a abscissa 6 e ordenada 1. Estão aqui indicados. Na linha B, pede-se para completar a tabela, indicando a correspondência, se conserva ou inverte a ordem. Então, na tabela, vamos passar estes dados exatamente para a tabela. 1, 6, 2, 3, 3, 2 e 6, 1. Na linha da grandeza x, estes crescem da direita para a esquerda. E na linha da grandeza y, os dados decrescem da esquerda para a direita. Aqui crescem da esquerda para a direita e aqui decrescem da esquerda para a direita. Então, primeira conclusão, a correspondência inverte e a ordem também. Entre duas grandezas, existe proporcionalidade inversa quando o aumento de uma grandeza corresponde à diminuição proporcional, retenham esta palavra, proporcional da outra. A constante de proporcionalidade inversa é o produto de valores correspondentes às duas grandezas. Portanto, neste caso, a constante seria o produto dos grandezas da mesma coluna. K igual a y vezes x. Seria 6 vezes 1, 3 vezes 2, 2 vezes 3 e 1 vezes 6. Tudo isso vai nos dar o valor 6. Neste caso, a constante de proporcionalidade é 6. Ficamos assim ao fim da nossa aula, que tratou dos seguintes conteúdos: sistema de coordenadas, noção de grandezas diretamente proporcionais e de constante de proporcionalidade, noção de grandezas inversamente proporcionais e de constante de proporcionalidade. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula.